Pessoal, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Debate Papo, trazendo para você temas, discussões de suma importância para Macaé e para a região. E hoje o nosso convidado aqui para bater um papo com a gente é o Flávio Pogian, contador, pós-graduado em gestão pública e presidente da Associação Comercial de Rio das Ostras. Flávio, é um prazer imenso aqui receber você. O Flávio, a ideia de trazer o Flávio aqui para o programa foi que, em meio às nossas discussões no nosso gabinete sobre a questão da antecipação do royalty, e eu vou explicar para você, cidadão, o que está acontecendo, que história é essa de antecipação. A gente viu uma matéria, Flávio, sua, num jornal aqui da região, falando sobre isso. Tá? Eu falei, não, o Flávio temos que convidar o Flávio para conversar. Para que você entenda, gente, o que é, nesse cenário de onde você liga a televisão, abre os jornais, só vê falar crise, e especialmente no setor do petróleo, tanto pelas questões internacionais de queda do barril, do preço do barril, que impacta no royalty que vem para o município, somado às questões específicas da Petrobras, com tudo que está acontecendo, os municípios daqui da região começaram a falar de crise e tal, e foi aprovada uma resolução no Senado Federal, dando a oportunidade para os municípios anteciparem receitas de royalty, ou seja, royalty que ele espera receber nos próximos anos, que ele poderia ter autorização de ir no banco e antecipar parte dessa receita para cobrir uma possível queda na arrecadação desses anos. E é exatamente isso, sobre essa antecipação do royalty, que a gente vai discutir aqui. Vale a pena? É importante? Precisa de royalty? Precisa dessa antecipação? Precisamos onerar gerações e administrações futuras por causa dessa pseudo-queda de receita? É isso que a gente vai conversar aqui com o Flávio. Flávio, eu gostei muito das suas palavras, da forma que você abordou a questão no jornal. Essa questão parece que todo mundo está querendo vender dificuldade para colher facilidade. O que você está achando disso? Olha, bacana da gente ter a experiência na iniciativa privada, né, enquanto presidente da associação comercial, e a gente ter formação e também ter a experiência na administração pública, é que a gente consegue ver isso com um pouco mais de clareza. De que adianta a gente fazer um investimento desse porte agora, comprometer o futuro da nossa cidade, o futuro da nossa região, o futuro dos nossos filhos, se a gente não tem garantias de sucesso sequer nesse momento? A gente sabe que a crise no Brasil é real, ela existe, ela está afetando não só a administração pública, como a administração privada, né, como a iniciativa privada como um todo, mas os recursos que a gente sabe que se adota na iniciativa pública normalmente são muito diferentes daqueles que se adota na iniciativa privada. Com certeza. Enquanto na iniciativa privada a gente está lá enxugando custos, a gente está cortando despesa, a gente está diminuindo aquilo que é possível diminuir, a gente está vendo que na administração pública o que se pretende é trazer mais dinheiro para dentro, antecipar a receita, ao invés de fazer a lição de casa, que é isso, que é diminuir custo, que é enxugar, que é rever. A gente costuma dizer no meio privado que em momentos de crise, enquanto nosso faturamento cai, a gente faz gestão, a gente gera a empresa. Na administração pública a gente deve seguir o mesmo conceito. Se não tem receita, se não tem o que fazer, vamos gerir o que a gente tem. Ô Flávio, eu sempre falo o seguinte, administrar algo, os princípios são os mesmos. Para você, pai de família, para você, dona de casa que faz a gestão da sua residência, para o empresário pequeno, para o médico grande, para prefeitos, você tem que fazer o seu planejamento de acordo com o que você arrecada. Não tem como você, seja na sua casa, seja na prefeitura, você querer gastar mais do que você tem. Então, o que a gente percebe é que as prefeituras, elas vêm preferindo tentar, ao invés de cortar na carne, de ver o que é excesso, de ver onde tem gordura, ela prefere criar maneiras de botar mais recursos para dentro, independente do impacto que isso vai causar, do que fazer o dever de casa. Então eu acho que é por aí que as coisas estão acontecendo.
Igor, assim, é em função da cultura que o brasileiro tem, né? O brasileiro, ele ao invés de fazer a lição de casa, de fazer esse corte na carne, é muito mais cômodo para ele, é muito mais cômodo para a nossa administração não contrariar o povo. Contrariar o povo faz perder voto, né? Então, assim, vamos acomodar, que a situação vai se ajeitar lá no futuro. Só que a antecipação de royalties, a gente enquanto associação comercial, a gente enquanto empresário, enquanto experiência administrativa da área pública que a gente se posiciona contra, porque sabe que no futuro isso vai penalizar muito mais do que já penaliza hoje. Então, assim, a sociedade nesse momento vem, através da nossa associação comercial, dizer não queremos, porque isso é ruim para o futuro da nossa cidade, isso é ruim para o futuro da nossa região. Eu sempre me preocupo muito essas discussões que tem muito de questão técnica aqui envolvida, royalty, antecipação, orçamento, da gente ser o mais claro possível para que o telespectador, o amigo que acompanha o nosso programa, entender o que a gente está falando aqui. Então eu quero que você de casa entenda o seguinte, vou pegar o exemplo de Macaé, que é um exemplo que eu sei nas suas minúcias. Macaé tem um orçamento, desse ano foi um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Para o ano que vem, a Prefeitura Municipal de Macaé já mandou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizendo o seguinte, previsão de receita, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Então, queda de 200 milhões de um ano para outro. Vamos pegar esse número para o ano que vem. Um número menor, 2 bilhões e 200. Flávio, das 5.500 cidades que existem nesse Brasil, somente 20 têm orçamento maior do que Macaé. Somente 20 municípios do Brasil têm um orçamento maior que o de Macaé. Ou seja, será que essa cidade tão rica, será que essa cidade bilionária, que se você for fazer o cálculo, Flávio, em cima de per capitamente, da quantidade de pessoas, você vai ver Macaé ainda numa posição ainda mais privilegiada nesse ranking, porque tem municípios que têm mais dinheiro que Macaé, mas com uma população ainda maior. Então em Macaé nós temos muito dinheiro para uma quantidade reduzida de pessoas morando aqui. Existe necessidade desse município que está no topo da pirâmide de arrecadação pegar dinheiro de futuro? Não tem necessidade. Então, o que é essa discussão, gente? O que precisa? Precisa cortar o que não é necessário? Será que a gente aqui não tem dinheiro? Somos cidade que temos que agora ir de pires na mão? Ou somos uma cidade bilionária que o que temos é que combater o excesso? Acho que é por aí. Eu concordo com isso. Eu entendo que a gente tem que, dentro do viés da administração pública, a gente tem que determinar aquilo que é essencialmente prioritário. Se a gente determinar uma linha de prioridades, né, a gente vai conseguir identificar com muita clareza aquilo que pode ser cortado, aquilo que pode ser adiado, porque nem tudo precisa ser suprimido. De repente a gente adia, não pode fazer agora porque a movimentação financeira está ruim, está difícil. A gente pode fazer no ano que vem, pode fazer em 2017. É tudo questão da gente analisar, da gente julgar junto com a sociedade, a gente informar a sociedade, participar isso da sociedade, e determinar junto com eles aquilo que é essencialmente prioritário nesse momento. Você tocou num ponto fundamental, participação da sociedade. Nós aqui, a gente vem fazendo um debate onde, se é para discutir receita futura, que vai impactar gerações para frente, temos que envolver a sociedade nessa discussão. Aqui em Macaé, eu sou a favor que se faça uma consulta popular formal, que se discuta até a viabilidade de um plebiscito. Vamos escutar essa população. Sim. E aí vamos debater. Se o governo quer essa antecipação de receita, que ele verdadeiramente se abra a um debate e diga por que ele quer e por que ele precisa. Nós vamos passar a nossa ideia do porquê que a gente acha isso um absurdo. Eu, Flávio, acho o seguinte, eu estava até conversando com você antes aqui de começar o programa, e eu queria trazer para o público o exemplo que eu estava dizendo para você. Igor, você é a favor do tratamento de quimioterapia? Sou, para quem precisa. Porque todos nós sabemos que um tratamento de quimioterapia é um tratamento que enfraquece,
é um tratamento que causa fragilidade, que torna a vida da pessoa difícil enquanto está fazendo um tratamento de quimioterapia. Então todo médico só passa a quimioterapia para aquele paciente quando só tem aquele jeito de tratar. Quando tem outros, ele segue os outros. Antecipação é isso. Antecipação é para quando não tem jeito. Um município bilionário, volto a dizer, com o 21º maior orçamento do país, no caso de Macaé, não tem necessidade de passar por um tratamento tão doloroso que é o empréstimo, envolvendo receitas futuras e receitas, Flávio, que a gente não sabe se a gente vai poder contar. Existe uma questão que está no STF, o pessoal já está falando aí que a gente vai ter que encerrar o bloco, mas eu vou só para a gente chamar o intervalo. O STF está lá julgando a questão do royalty. Está paralisado. Teve um ministro que pediu vista. E se depois que retomar essa votação, acontecer a tal redistribuição do royalties para o Brasil inteiro, como que vai pagar essa antecipação, se você já não mais o tem? E no caso dos municípios, acho que Rio das Ostras também tem algo parecido, mas Macaé, essa verba de royalties, por exemplo, é garantia para o contrato com a CIT. Se a prefeitura não pagar a CIT, bloqueia a royalty. Se a prefeitura não pagar a Odebrecht, bloqueia a royalty. Então está colocando o royalty mais uma vez como garantia. Enfim, extremamente perigoso. Não acredito que seja um instrumento para esses municípios bilionários que devam ser utilizados. Em Rio das Ostras nós temos o mesmo problema com a Odebrecht. A parceria público-privada de 2008 compromete o orçamento municipal até hoje. Se hoje houve uma queda, o município arrecada em torno de 8, 7 milhões de reais com os royalties. Esse dinheiro que se arrecada com royalties hoje praticamente é todo entregue ao Odebrecht. O lastro que se tinha, o que se podia fazer, as realizações que podiam acontecer, né, com a vinda dessa grana já não existem mais por conta daquele compromisso assumido lá atrás, em que em momento nenhum ninguém na comunidade, ninguém na sociedade foi ouvida, foi perguntada se queria, se não queria. Simplesmente ali no processo eleitoral, essas coisas que a gente sabe que acontecem, fizeram e está aí, ó, está o resultado. Hoje quem sofre somos nós, quem sofre é a comunidade. Gente, a gente vai chamar o intervalo. Estamos aqui hoje no programa Debate Papo com Flávio Pogian, presidente da Associação Comercial de Rio das Ostras, contador, pós-graduado em gestão pública, discutindo aqui a questão da antecipação dos royalties do petróleo, que os governos aqui da região estão propensos a fazer, e a gente discutindo, vale a pena? Como isso vai afetar o seu filho, o seu neto, administrações futuras. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais debate-papo. O Belas Artes Hotel, além de estar situado no coração da cidade, oferece aos seus hóspedes conforto e praticidade, com 50 quartos especialmente preparados para atender os requisitos de conforto e bem-estar. Conta com estacionamento, salão de jogos e ginástica, sinal para internet sem fio, além de um restaurante aberto ao público das 11 às 15 horas. Venha e comprove. Belas Artes Hotel, Rua Doutor Télio Barreto 316, no centro de Macaé. Telefone 2762-5888. A volta às aulas está chegando e a VM Papelaria tem as melhores opções em cadernos, livros, mochilas, além de produtos exclusivos das melhores marcas. VM Papelaria, a sua melhor opção em compras na volta às aulas. Calçadão número 467. VM Papelaria. Direção de Mário Brother. Estamos de volta com o programa Debate Papo, hoje aqui recebendo o Pogian, nosso presidente da Associação Comercial de Rio das Ostras, contador, pós-graduado em gestão pública, conversando aqui sobre antecipação dos royalties do petróleo. Governos que querem pegar verbas que ele virtualmente irá receber nos outros anos para já receber no que vem, em nome de uma pseudo-crise que estaríamos vivendo. Pois, Jean, eu quero dizer para você o seguinte, eu costumo dizer, eu estava tentando explicar isso para um chefe de família na rua, e aí eu falei,
Cidadão, vê se você concorda comigo. Essa prefeitura que quer antecipar, aqui de Macaé, que possivelmente quer antecipar algo próximo de 300 milhões de reais de royalties, é a mesma prefeitura que diz que está em crise, mas assinou agora um convênio, novamente um convênio de patrocínio ao time de basquete profissional de 1.600.000. Então o que é isso? Se tem crise, você tem que saber fazer gestão do que é prioridade. Então deixa esse patrocínio para o pessoal, para a rapaziada, só profissional, não é nem esporte amador que você bota a comunidade para fazer, não, esporte profissional, deixa de lado. Aí você faz essa, você não corta a gordura, ainda quer pedir o dinheiro emprestado. Ele falou um negócio interessante comigo, ele falou: Igor, parece até um amigo meu, ele é vizinho. Ele, poxa, eu vejo ele todo dia, churrasco na laje, gastando, farra, mulher, aí chega no final do mês, ele quer me pedir dinheiro. Eu falo: amigo, você, pelo amor de Deus, acaba com a festa que você não vai precisar do dinheiro. E é uma sabedoria popular, mas que é por aí, é aquilo, deixa o que é supérfluo de lado, foca no que é prioridade, porque você tem dinheiro sobrando, você não precisa disso. Olha, Igor, a gente costuma dizer que filho de pai rico nunca dá valor à fortuna que tem. Verdade. Não é isso? Isso é um dito popular mais certo que existe. Enquanto a gente estiver sentado, vamos dizer assim, a gente estiver sentado sobre um barril de ouro, que é a questão do petróleo que brota ali todos os dias, as lições de casa dificilmente elas vão ser feitas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo clássico. Rio das Ostras, por exemplo, existe um problema muito grave de regularização fundiária. Muitos dos nossos imóveis, muitos das nossas bairros na cidade, são oriundos de invasão. Num dado momento se iniciou um processo de regularização fundiária desses imóveis, mas que não foi adiante. E que a regularização do imóvel não só dá a propriedade, não só dá o título a quem está ali na posse do imóvel, como pode contribuir para o aumento da arrecadação através do IPTU. Com certeza. A pessoa, por mais simples que seja, ela quer pagar o seu imposto. Mas muitas das vezes ela é barrada, por quê? Por conta da burocracia, porque o processo não anda, porque isso dá trabalho, porque isso exige que a máquina pública se movimente. É mais fácil você viver sempre na expectativa do royalties. E se você tem a possibilidade de antecipar, por que não fazê-lo? Se vai me dar muito menos trabalho do que eu sair de casa em casa fazendo recadastramento, do que eu sair lá consultando a população, conversando com a população, se isso é bom ou se isso é ruim para o município. Não. É a mesma coisa. A tua questão a tua colocação é fundamental, é de suma importância. Os municípios, ao invés de continuarem convivendo com a facilidade de pegar o dinheiro sem fazer maiores avaliações das suas consequências, tem que buscar de maneira serena outras fontes de arrecadação. Aqui em Macaé, por exemplo, Rio das Ostras até nessa questão tem mais um pouco. Macaé, por exemplo, por causa dessa facilidade, Macaé abriu mão, por exemplo, de qualquer política voltada para o turismo. Não tem nada, Jean, não tem nada. A Serra Macaense, que é uma serra linda, totalmente abandonada, e não entra dinheiro novo. E aí outra questão importante, que aqui nós somos autores de uma lei, iniciamos uma movimentação importante, já querendo evitar o desperdício, aumentar o controle da população sobre esses recursos. Nós aqui fizemos uma mobilização na época que deu resultado, foi criado o Conselho Municipal de Fiscalização dos Royalties, chamando população para participar do acompanhamento de cada gasto. O Conselho é enfraquecido, o Conselho não tem acesso às documentações, o governo não envia, não dá respaldo a ele, e aí agora quer que todo mundo acredite que em meio a 2 bilhões e 200 milhões precisa de mais dinheiro, de receitas futuras, não dá. Eu acho que a gente precisa de mais ação. Acho que a gente precisa trabalhar os pontos que foram enfraquecidos por conta do volume de royalties que chegaram com muita facilidade, e isso acaba despertando mesmo assim uma letargia, vamos dizer assim, por parte do administrador público. Ele precisa agir mais, precisa ter uma política fiscal mais eficiente. Isso é ruim, né? É ruim enquanto administração pública, porque isso pode ensejar na sociedade de que se está pagando muito imposto, não sei o quê,
Mas a gente também sofre desses problemas, é preciso se fazer a lição de casa. Olha, uma outra coisa que a gente questiona muito enquanto associação comercial em Rio das Ostras é o prazo que a gente demora, o prazo que a gente leva para constituir uma empresa. Eu tenho uma amiga que estava constituindo, que estava legalizando uma pousadinha lá no Costa Azul, uma pousadinha, 20 quartos, uma coisa pequena. Ela levou, Igor, sem brincadeira, ela levou 1 ano para conseguir emitir uma nota fiscal. 1 ano para emitir uma nota fiscal. Para um município que diz que está sem grana, para um município que diz que não tem recursos, não pode abrir mão sequer de 1 centavo. Não pode. Tem que trabalhar isso, tem que fazer essas coisas com mais responsabilidade. A gente tem que usar, a gente tem que respeitar o investidor. A pessoa está ali gerando emprego, a pessoa está ali gerando arrecadação para o município, e aí leva 1 ano para ter a liberação para emitir uma nota fiscal. Olha que absurdo. Não pode. E outra coisa que eu queria abordar aqui, pois é o seguinte, e aí novamente eu peço licença aqui para ser bem didático, para a população entender. Qual é o fio da meada dessa crise do petróleo? É o seguinte, resumindo, os Estados Unidos descobriram lá o gás de xisto, numa produção, começaram a fazer uma produção muito grande de gás de xisto. E aí, em contrapartida, para enfraquecer essa política dos Estados Unidos, que passou a precisar menos do petróleo externo por causa da descoberta desse gás, os países da OPEP, os grandes produtores mundiais de petróleo, eles começaram a aumentar a sua produção de petróleo, fazendo com que o preço do petróleo, como colocou muito no mercado, o preço do barril do petróleo caísse muito e passasse a inviabilizar, a ser inviável a produção dos Estados Unidos, porque os outros países falaram, não, mais em conta eu ter acesso a esse petróleo barato do que ir lá no gás dos Estados Unidos. Então caiu o preço do barril do petróleo. Esse royalty que chega para Macaé, para Rio das Ostras, para essa região, ele chega dentro de um valor que tem como referência esse preço do barril. Então esse preço que antes estava na casa de 130, 140 dólares o barril, passou a cair na faixa dos 60, 50 dólares o barril. Aí chega onde eu quero aqui puxar a discussão. Esse aumento do dólar, que você vem acompanhando nos telejornais, que você vem, que agora já rompe a barreira dos R$4, e o que os economistas dizem, que esse dólar alto vai ficar um tempo razoável aí, isso vai fazer com que essa perda de royalty que eles estão justificando para pegar empréstimo, que essa perda também não venha a ser assim não, porque você vai receber em cima de 60 dólares, não mais de 140, mas também não mais em cima de $1 a 2,50, mas lá R$4 a 3,90, o que vai compensar. Então o debate tem que ser também verdadeiro, não pode esconder essas informações do povo. Não, perfeito. Eu, enquanto contador que sou, existe aí uma equivalência clara na questão financeira do negócio. À medida que lá o barril custava 120 dólares a R$2 e hoje custa 64 reais, aqui no nosso mercado interno está extremamente equilibrado. Exatamente. Tá certo? Os jornais lá da nossa cidade, da nossa Rio das Ostras, eles deixam muito claro isso, eles mostram números que apontam que o problema não é a crise, que o problema não é a falta de grana. O problema está muito mais na forma como se conduz a administração do município do que propriamente na arrecadação. Os números são claros. Olha, em 2012, por exemplo, o Rio das Ostras arrecadou, teve um orçamento executado. Pode puxar o jornal aí, teve uma aqui à vontade, puxa lá, você lê direitinho. Teve uma execução de 417 milhões. Enquanto 2014, que já foi, e faz pouco tempo, esse orçamento cresceu para 700 milhões de reais e a previsão para 2015 é de 800 milhões de reais. Então, olha só, existe um crescimento, a receita ela cresce, tá certo? O que se precisa fazer é retornar lá aquela questão das prioridades e determinar com muita clareza o que precisa se fazer, o que pode ser feito e o que se deve ser realizado. Exatamente. É inconcebível. Eu acredito que é uma falta de respeito com o cidadão. Você aqui dentro de municípios com orçamentos tão robustos,
você ousar falar que o problema é falta de recursos. Eu não admito isso. Eu falo muito dessa comparação com outros municípios para que a população entenda. Então, eu falei já aqui repetidamente, você tem Macaé com o 21º orçamento do Brasil. Ô Jean, se nós cortássemos, se Macaé ficasse com 0 de royalties, Macaé não tem mais nada de royalties, seríamos o 34º, cairíamos da 21ª para a 34ª posição no ranking dos municípios mais ricos desse país. Ou seja, pelo amor de Deus, empréstimo o quê? Onerar gerações futuras, complicar administrações futuras, sem fazer o dever de casa, sem cortar, ir pelo caminho mais fácil, fazer o tratamento doloroso, sem necessidade. Então, o chefe de família, eu tenho a mais absoluta certeza, fiquei desempregado. Esposa, filhos, não tem aquela pizza lá da sexta-feira, que a gente sempre sai lá, olha, a pizza vai ter que cortar. Filha, tenha paciência, papai vai ter que te tirar do balé, não vai dar para eu pagar lá o balé. Ele não faz, a primeira coisa que ele faz não é pegar empréstimo com juro em cima, não é. Quando ele não tiver jeito mais, estiver faltando já condição de colocar comida na mesa, aí ele também, aí ele vai para o empréstimo. Aí sim, vamos discutir empréstimo. Agora, municípios com orçamento desse tamanho, querer começar pelo que deixa sequela, principalmente para gerações futuras, com dinheiro público, não dá. Não dá. A gente, enquanto cidadão, a gente, enquanto empresário, a gente, enquanto representante de uma instituição que existe no município, desde antes do município ser município, quando Rio das Ostras ainda era distrito de Casimiro de Abreu, a Associação Comercial de Rio das Ostras já existia. A gente, enquanto representante dessa entidade, a gente não pode concordar com essa antecipação. Isso não é saudável, isso não é bom para o futuro da nossa cidade. Então a gente, assim, declaradamente, a gente não pode concordar com isso. Se a gente pactuar com tudo isso, nós seremos coniventes com um futuro muito ruim que se apresenta para a nossa região. Ô Jean, eu queria agradecer a sua participação, queria parabenizá-lo pela postura. Eu acredito que você, na condição de presidente da associação comercial, acredito que essa é uma postura de um dirigente representando uma classe, um segmento da sociedade importante, interferindo e levando informação à população, porque tudo isso tem interferência, não só no segmento, mas em tudo que envolve Rio das Ostras e que envolve a região. Então, parabenizo você pela clareza, pela coragem de se posicionar e dizer para você nesse final de programa, pesquise. Esses números que a gente está colocando aqui, você pode ter a tranquilidade, vai na internet, confirme tais números. Muita coisa vai ser colocada nos veículos de comunicação, vão ser falado por algumas figuras tentando justificar esse empréstimo. Faça a pesquisa, verifique, duvide de cada informação, tire a prova real, que eu tenho a mais absoluta certeza que você, querendo cada vez mais informações e se inteirar sobre isso, você vai chegar a essa conclusão. Municípios com tanto dinheiro, com tantos recursos, não precisam recorrer a empréstimos para manter as suas atividades. Muito pelo contrário, tem que cortar o que é supérfluo, fazer uma gestão eficiente para que a coisa ande sem maiores problemas. Então, agradeço você por acompanhar o nosso programa e até a próxima.